Olá, pessoal. Nessa aula a gente vai aprender um pouco sobre as medidas de diversidade biológica, ou como medir a diversidade biológica. A primeira coisa que a gente precisa saber é o que é essa tal dessa diversidade biológica. Segundo a definição da ONU, feita durante a Rio 92, ela seria a variabilidade entre seres vivos em todas as origens, a terrestre, a aquática, e os complexos ecológicos dos quais estas fazem parte, incluindo diversidade dentro das espécies, entre espécies e ecossistemas. Às vezes essa diversidade biológica, esse conceito fica muito amplo. Na prática, na ecologia, a gente pensa em diversidade biológica, mas como essa definição que o Gaston e colaboradores fizeram em 2004, que é a variação da vida em todos os seus níveis de organização. Então a gente pode pensar em variação de todos os tipos, e a gente já vai ver um pouquinho mais como é que a gente então mede essa variação da vida na prática. É preciso lembrar então que a gente tem alguns tipos de diversidade. A gente pode pensar em diversidade como a primeira fonte de diversidade, ou a mais conhecida, mais intuitiva, é a diversidade alfa, ou a diversidade local. Por exemplo, imagina que a comunidade 1 e a comunidade 2. A diversidade local de cada uma delas pode ser indicada, por exemplo, pela riqueza de espécies que existem em cada um desses locais. Por exemplo, aqui a riqueza de espécies, a gente vê 5 espécies diferentes. Aqui nessa outra comunidade, a riqueza de espécies é de quatro espécies distintas. Então a gente tem que a diversidade alfa nessa comunidade é igual a 5 e a diversidade alfa nessa comunidade é igual a 4. A diversidade gama, ou também conhecida como diversidade global, seria quando a gente pensa na riqueza de espécies agora como um todo, não só na comunidade 1 individualmente ou na comunidade 2 individualmente. Então a gente pensa, agora se a gente contar, a gente vai ver que tem 8 espécies, a riqueza total, isso porque uma das espécies se repete dentro dessa comunidade. O que vai ser o que vai ser uma diversidade alfa versus uma diversidade gama depende muito da escala do seu projeto. Então, por exemplo, às vezes, um fragmento florestal vai ser tratado como uma comunidade distinta dentro do seu trabalho. O conjunto de fragmentos florestais, a riqueza do conjunto total, vai ser a diversidade gama, enquanto a diversidade alfa vai ser dentro de cada um dos fragmentos florestais. Às vezes a gente está trabalhando, por exemplo, com municípios do Brasil inteiro. Então, a diversidade de cada município é a diversidade alfa e a diversidade gama vai ser o do Brasil inteiro. Às vezes a gente está trabalhando com a diversidade de todo o mundo e no nível de países. Então, por exemplo, a diversidade do Brasil vai ser a diversidade alfa e a diversidade do mundo todo vai ser a diversidade gama. Então, tudo depende da nossa escala de trabalho. E aí tem a diversidade beta, que ela tem a ver com outro aspecto da comunidade, que é a composição. Quando a gente fala em composição, a gente está pensando em quais espécies compõem essa comunidade. Então eu posso pensar aqui que a coruja compõe essa comunidade, o lobo, o bicho preguiça, etc. Então a gente vai pensar na diversidade beta em termos de variação nessa composição. Quais são as espécies que variam de um local para outro? Então, por exemplo, aqui entre essas duas comunidades, a gente só tem uma espécie compartilhada, que é o bicho preguiça. Então, o bicho preguiça ele se repete aqui na comunidade 1 e na comunidade 2. Então, isso significa que eu tenho uma alta variação, ou também conhecido como um alto turnover de espécies, o que significa uma maior diversidade beta. Quanto maior for o número de espécies compartilhados entre a comunidade 1 e a comunidade 2, menor vai ser a nossa diversidade beta. Isso porque eu não estou vendo variação de um local para outro. Se eu vou na comunidade 1, eu vejo as mesmas espécies que eu estou vendo na comunidade 2. Então vamos fazer aqui um breve exercício. Qual comunidade possui a maior diversidade alfa? Qual dessas comunidades, a comunidade 1, 2, 3 ou 4, possui a maior diversidade alfa? Pausa o vídeo, dá uma olhadinha e vê se você consegue responder isso. Bem, voltando aqui para dar a resposta, a gente tem que tanto a comunidade 1 quanto a comunidade 2 possuem a maior diversidade alfa. Isso porque cada uma delas possui 5 espécies.
aqui. Enquanto que a comunidade 3 só possui 3 espécies e a comunidade 4 só possui 2 espécies. E se a gente pensar agora em termos de área, qual dessas áreas possui a maior diversidade beta? Ou seja, a maior variação em termos de composição? Pausa o vídeo, dá uma olhada e vê qual que é a resposta. Voltando aqui, para dar a resposta, a gente vai ver que a maior diversidade beta está na área 2. Se a gente prestar atenção, a gente vai ver que a comunidade 1 ela possui exatamente a mesma composição da comunidade 2. Então a diversidade beta aqui é muito baixa. Isso porque se eu visitar uma área, eu vou encontrar as mesmas espécies de outra área. Já na área 2 aqui, se eu vou na comunidade 3, eu vou encontrar espécies totalmente distintas da espécie 4. Tá? Isso significa que a minha área 1 ela tem uma homogeneização, né, em termos das comunidades. As comunidades são muito parecidas. Tá? Enquanto que na área 2 a gente tem, né, uma grande variabilidade se eu vou de uma área para outra. Esse processo, por exemplo, de diminuição da diversidade beta acontece muito com o processo de urbanização, um processo de antropização, de implementação de áreas de agricultura ao invés de florestas. Então, esse processo de homogeneização às vezes leva, por exemplo, a um aumento no número de espécies, mas essas espécies tendem a ser as mesmas. Por exemplo, a gente vai encontrar uma diversidade ou uma composição de espécies muito parecidas em ambientes urbanos. A gente vai sempre ver, por exemplo, os pombos, a gente sempre vai ver, né, os ratos, etc. Então, a composição, mesmo que possua uma diversidade alfa alta, né, essa antropização ela diminui a diversidade beta. E qual dessas áreas possui a maior diversidade gama? Né? Qual que tem a maior diversidade global? Pausa o vídeo e tenta responder. Ambas as áreas possuem uma diversidade gama igual, ou seja, uma maior diversidade a diversidade de espécies em ambas as comunidades, em ambas as áreas aqui, é representada por 5 espécies. Então, você vê que, apesar da diversidade alfa ser distinta, né, em um aspecto, essa comunidade 1 e 2 seriam maiores. Quando a gente olha para a diversidade gama, a área 2 também tem o mesmo número de espécies, isso porque a gente já viu a diversidade beta aqui é maior. Então, costuma-se normalmente pensar em termos de diversidade apenas olhando para a diversidade alfa, mas é importante lembrar que outros processos, né, como a diversidade beta e a diversidade gama, são importantes para entender processos de, por exemplo, como impactos humanos. Então, a medida de diversidade alfa mais comum, mais intuitiva e que a gente viu até agora é a tal da riqueza de espécies. A riqueza de espécies nada mais vai ser do que a quantidade de espécies que tem em um local. Por exemplo, aqui nessa figurinha a gente tem 4 espécies distintas. Tá? Então, a nossa riqueza vai ser igual a 4. É preciso lembrar, como a gente viu na nossa aula anterior, que para a gente comparar a riqueza entre áreas, ou a diversidade biológica entre áreas, é preciso que a gente tenha o mesmo esforço amostral. Nem sempre isso é possível, tá? Então, o que é que acontece? Às vezes nós podemos usar a curva de rarefação para comparar a riqueza entre locais com distintos esforços amostrais. Por exemplo, aqui nessa área, nessa primeira área B, a gente tem, comparando diferentes locais, dado a taxa de crescimento, né, se é crescimento antigo, se é crescimento mais recente, etc. Então, para comparar isso aqui, a gente viu que, olha, para esse grupo aqui foram coletados apenas 1.000 indivíduos, para esse aqui foram mais indivíduos, para esse foram ainda menos indivíduos. Então, não posso simplesmente comparar todos eles com a riqueza total que eles conseguiram, é preciso uniformizar, né, essa comparação. Por exemplo, eu poderia fazer a comparação nesse ponto aqui de menor esforço amostral. Então eu teria ainda assim, né, a diferença do old growth seria maior, o older second growth seria o segundo maior e o younger second growth teria a riqueza de espécies mais baixa.
Note que isso a gente chama, esse processo de ajustar essa curva de rarefação, né, aos meus dados observados, a gente chama isso de interpolação. Então a gente pode fazer a interpolação da curva de rarefação para comparar no ponto de menor esforço. Aqui, por exemplo, a gente tem um outro estudo que é voltado para comparar a diversidade de formigas em diferentes altitudes. E a gente vê que cada altitude teve esforços amostrais distintos. Então a gente teria que se basear, por exemplo, nesse menor esforço amostral e comparar todos os locais nesse ponto exato. Tá? Obviamente, quando a gente está fazendo isso, a gente está perdendo alguns dados de coleta que a gente tem. Então, uma saída para isso é fazer a extrapolação da curva de rarefação. Isso é feito ajustando-se modelos específicos que a gente não vai entrar em detalhes aqui nessa aula, mas se vocês quiserem, vocês podem buscar o artigo do professor Robert Coward, de 2012, colaboradores. Então, aqui onde a gente está vendo esses pontos, essas linhas tracejadas, é a extrapolação. Né? O que aconteceria se a gente fosse coletar mais nesses locais? Então, se eu aumentasse o número de minhas amostras, ou se eu aumentasse o número de indivíduos coletados, quanto de riqueza eu esperaria? Quantas espécies eu esperaria naquele local? Tá? E aqui, né, essa faixa assim, colorida, você vai ver o intervalo de confiança. Então, o que mostra, por exemplo, nesse gráfico A, é que com um maior esforço amostral, é possível que a gente encontrasse, mais adiante, uma diversidade muito parecida, ou seja, que sobrepõe os intervalos de confiança aqui entre essas duas comparações aqui, o do azulzinho e do verde. Já para essa minha outra área de altitude aqui, a gente vê que mesmo com um esforço amostral muito maior, a gente ainda teria a mesma relação que a gente encontrou aqui, tá? Então, lembra sempre, né, quando a gente for comparar a diversidade entre locais distintos, se o esforço amostral não estiver padronizado, a gente tem que usar as curvas de rarefação para fazer isso. Além do número de espécies, outras propriedades são importantes da comunidade para pensar em diversidade biológica. Por exemplo, a abundância. A abundância ela é a quantidade de indivíduos de cada espécie. Então eu tenho, por exemplo, aqui a abundância da espécie A. Então posso ver aqui que ela tem 1, 2, 3, 4, 5 indivíduos nessa população, nessa comunidade. Tá? Então, nessa comunidade, a abundância relativa dessa espécie é de 25%. Ela ocupa 25% da abundância total, ou seja, do total de indivíduos que tem aqui. Então, eu tenho que na comunidade 1, eu tenho 25% da espécie A, 25% da espécie B, 25% da espécie C e D. Tá? Já na minha comunidade 2, aqui no canto direito, eu tenho uma dominância da espécie A quase que total dessa comunidade. Você vê que ela tem 80% dos indivíduos dessa comunidade, ela é composta pela espécie A, enquanto que as outras têm uma parcela menor da abundância, né, da representação da abundância. Ou seja, isso indica, né, em termos de equitabilidade, ou seja, da distribuição das abundâncias de cada uma das espécies presentes em uma comunidade em relação à abundância total desta mesma comunidade, que a equitabilidade dessa comunidade aqui é maior, ela é mais equitativa a distribuição da abundância, enquanto que essa comunidade ela é menos equitativa. Agora imagine você andando por essa floresta, fizer um caminho por aqui, você vai ver um grande número de espécies, é possível até que você veja todas as espécies em um caminho. Enquanto que nessa daqui, se você fizer um caminho, o mais provável é que você veja e encontre a maior parte das vezes a espécie A. Então você vê que a sensação de diversidade aqui ela é muito maior do que nessa outra aqui. Então a gente pode pensar em diversidade biológica considerando não só a riqueza de espécies, que é igual entre essas duas comunidades, ou seja, a riqueza de espécies é igual a 4, mas pensando também na equitabilidade, ou seja, o quanto uma espécie domina aquela comunidade, ou poucas espécies dominam aquela comunidade, ou não. Tá? Então, a gente tende a pensar que locais ou comunidades mais equitativas, né, têm uma maior diversidade biológica. Uma maneira de representar isso é usando a distribuição de abundância. Então, a gente pode fazer um gráfico de distribuição de abundância.
Basicamente, a gente vai ranquear a abundância de cada espécie, né, da maior para menor. Então, posso colocar aqui a minha espécie 1, posso colocar o nome dela especificamente, né? Espécie 2, espécie 3, espécie 4, espécie 5. E eu vejo, por exemplo, que a espécie 1 ela é mais dominante naquela região e a espécie 5 ela é mais rara. Então, eu tenho um diagnóstico rápido daquela comunidade aqui. Eu posso rapidamente olhar quantas espécies eu tenho e eu posso ver como é feita a distribuição das abundâncias entre as espécies. Então, por exemplo, aqui na área 1 eu tenho uma riqueza de 5, na área 2 eu tenho também uma riqueza de 5, mas eu vejo que na área 2 a minha distribuição de abundância ela é equitativa, perfeitamente equitativa entre as 5 espécies que eu tenho lá. Então, a gente tende a pensar nessa área 2 como uma área mais diversa do que a área 1. Pensando nisso, foram criados os índices de diversidade, tá? Que são medidas que incluem, ou seja, misturam ali dentro, tanto a riqueza quanto a equitabilidade em um único índice. Os mais famosos índices de diversidade são os índices de diversidade de Shannon e o índice de diversidade de Simpson. Tá? Basicamente, o que eles estão considerando aqui é a abundância relativa, que é o tal do PI, né? E o R seria a riqueza de espécies, ou seja, ele vai somar para todas as espécies a abundância relativa multiplicado pelo logaritmo neperiano da abundância relativa. Tá? Esse índice de diversidade de Shannon, o que ele está quantificando, que essa fórmula está mostrando aqui para a gente, é a incerteza na previsão da identidade de uma espécie a partir de um indivíduo aleatório da comunidade. Então, se eu fosse lá e pegasse um indivíduo daquela comunidade, quão certo eu seria sobre aquela espécie, a identidade daquela espécie? Se eu tiver uma grande certeza sobre aquela espécie, significa que a minha comunidade tem uma baixa diversidade. Né? Se eu consigo pegar um indivíduo aleatório e ter uma chance grande de acertar com aquela espécie, significa que eu tenho uma diversidade baixa. Tá? Do outro lado aqui, eu tenho o índice de diversidade de Simpson, que vai seguir a mesma lógica, mas ele vai somar, né, as abundâncias relativas elevado ao quadrado. O índice de diversidade de Simpson, ele está calculando qual é a probabilidade de eu pegar 2 indivíduos aleatoriamente na minha comunidade e eles pertencerem à mesma espécie. Tá? Veja que nesse índice de diversidade de Simpson, quanto maior esse valor, né, menor a minha diversidade. Isso porque, se eu pego 2 indivíduos na minha comunidade e a probabilidade deles serem da mesma espécie é alta, significa que eu tenho pouca riqueza e eu tenho um indivíduo, uma espécie ou poucas espécies que dominam aquela comunidade. Tá? Então, esse vai ser o índice de diversidade de Simpson, esse vai ser o índice de diversidade de Shannon. Como o índice de diversidade de Simpson, quanto maior, menor a diversidade, às vezes ele é representado como o inverso da diversidade de Simpson, ou seja, 1 sobre lambda. Um outro aspecto que é importante é o índice de equitabilidade. Então, a gente pode também calcular diretamente a equitabilidade. Ele vai quantificar, né, o quão equitativa é a distribuição de abundâncias entre as minhas espécies da comunidade. Basicamente, o que ele vai fazer, o mais utilizado, é a equitabilidade de Pielot. Ele vai pegar aquele índice de diversidade de Shannon e ele vai dividir pelo índice de diversidade de Shannon, que seria o máximo para aquele número de espécies encontradas. Então, qual seria o número máximo de diversidade de Shannon para 5 espécies, por exemplo, que eu encontrei na minha comunidade? Basicamente, ele vai ser, né, a distribuição das abundâncias daquelas espécies, a abundância total que eu tinha, equitativamente, perfeitamente equitativo, entre todos aqueles indivíduos. Então, eu posso calcular aí qual ele chegaria a minha diversidade de Shannon máxima. Então, essa diversidade de Shannon dividida pela diversidade de Shannon máxima, ele vai ser a equitabilidade de Pielot. Ou seja, se a minha diversidade de Shannon for muito próxima ao máximo possível, ele vai ser próximo a 1. Né? Então, esses valores vão ser bem parecidos, ele vai ser um valor próximo a 1. Então, eu vou ter uma comunidade mais equitativa. Se a minha diversidade encontrada for muito mais baixa do que a diversidade máxima, significa que tem poucas espécies dominando aquela comunidade. Então, minha equitabilidade Pielot vai ser próxima a 0. Vale a pena, e eu sugiro fortemente, que vocês leiam o artigo do professor Adriano Sanches Melo.
ele escreve lá sobre o que ganhamos confundindo riqueza de espécies e ecoabilidade em um índice de diversidade. Basicamente, a crítica do professor Adriano é que toda vez que a gente vai fazer um índice de diversidade, né, a interpretabilidade dele depende muito das diferenças entre riqueza e ecoabilidade. Por exemplo, eu posso dizer que uma área é mais diversa que a outra, dado um determinado índice, né, que eu utilizei, o Shannon ou o Simpson, mas eu não sei exatamente se aquela maior diversidade ela é causada por uma maior riqueza ou por uma maior ecoabilidade. E o que acontece em geral é que as pessoas têm que recorrer novamente à ecoabilidade ou à equitabilidade e para a riqueza para poder distinguir, né, essa diferença de diversidade entre duas áreas. Então, o que ele sugere basicamente é que a gente não deve usar um índice de diversidade, a não ser que a gente tenha realmente um bom motivo para aquilo ali, né? Ou utilizar um perfil de diversidade, que é um outro aspecto que vocês vão encontrar aí no texto do professor Adriano, né? Então, de uma maneira geral, o que ele sugere é olha a riqueza diretamente, olha a ecoabilidade diretamente, né? E aí compara as áreas em termos de riqueza ou de ecoabilidade. Então, diante disso, uma das alternativas seria utilizar a série de Hill como uma medida de diversidade alfa. Como é que a série de Hill ela funciona? Ela é uma espécie de fórmula que abarca todos os índices de diversidade, ela generaliza o índice de diversidade. Lembrando que o índice de diversidade ele confunde, né, a riqueza com a ecoabilidade. A ideia da série de Hill é que a gente sobrepassa isso. Então, o que ela vai ser? Ela vai ser o somatório do PI, né, que a gente viu, que é a abundância relativa de cada espécie, e vai ter esse parâmetro Q aqui. Esse parâmetro Q, quanto maior ele for, maior será o peso que a gente vai dar para a ecoabilidade. Ou seja, se ele for zero, né, todo número elevado a zero é igual a 1, ou seja, eu estou somando 1 para cada espécie que eu tenho, né, de 1 até o número de espécies que eu tenho, e aqui eu vou elevar a 1. Né? 1 menos 0, 1, né? Então 1 dividido por 1. Então, na verdade, eu vou ter exatamente, quando o Q for 0, a riqueza de espécies. Então aqui algumas pessoas vão colocar, ao invés de Q, aqui na fórmula vai ser A, tá? Ou alfa. E aí a gente pode pensar que, por exemplo, quando o Q for 0, né, a gente está comparando aqui 3 áreas que a gente tem, A, B e C. Esse é um gráfico retirado do artigo do professor Adriano Mello. A gente vai ver diretamente uma comparação entre a riqueza das espécies desse local. À medida que eu vou aumentando esse valor de Q, por exemplo, Q igual a 1, ele é igual à diversidade de Shannon. Tá? Então eu vou começando a dar mais peso para a ecoabilidade. O Q igual a 2, por exemplo, é igual ao inverso da fórmula de Simpson. Tá? Então significa, por exemplo, que a fórmula de Simpson ela tem um peso maior de ecoabilidade do que a fórmula do Shannon. Tá? Então a gente não precisa escolher entre um índice e outro. Né? Por exemplo, nesse caso aqui, se eu escolhesse o Simpson, eu diria que a região A ela é mais diversa que a região B. Se eu escolhesse o Shannon, eu diria que o B é mais diverso que a região A. Na verdade, o que a gente vai vendo aqui com esse perfil de diversidade, que é como a gente chama esse gráfico aqui, é que a região A ela é menos rica que a região B, em termos de número de espécies, mas ela é mais equitativa. Né? A abundância tem uma maior ecoabilidade. Tá? Enquanto B ela tem uma maior dominância de poucas espécies. Certo? Enquanto C, não, C ela é uma região diversa, tanto em número de espécies quanto em ecoabilidade. Tá? Então não importa o índice de diversidade que a gente utilizasse, C seria mais diverso, mas B e A, isso pode alterar. Tá? Então, a recomendação é que ao invés de você escolher um índice como Simpson ou Shannon, que você utilize diretamente a série de Hill e um perfil de diversidade para comparar as áreas, porque isso te dá uma noção mais completa do que está acontecendo. Uma outra medida de diversidade alfa, né, é a diversidade funcional. Por exemplo, se a gente pegar aqui, né, essas duas comunidades,
eu tenho aqui uma comunidade com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 espécies de borboleta, enquanto aqui eu tenho 7 espécies de inseto. Se a gente fosse usar a riqueza de espécies aqui, né, ou como a abundância a gente só tem um de cada um, se a gente fosse usar a riqueza de espécies aqui, a gente diria que essa área aqui é mais diversa do que essa. Mas a nossa intuição, ela vai dizer que esse ambiente aqui ele é mais diverso, inclusive se a gente fosse pensar em termos de conservação de um ambiente. Né? Enquanto essa aqui só inclui borboletas, essa aqui inclui uma variedade maior em termos taxonômicos. Né? Então, uma das maneiras de pensar nisso é em termos de diversidade funcional, não em diversidade de número de espécies, mas em termos de funções exercidas por cada um desses organismos, né, na natureza. Então, existe uma série hoje de métricas de diversidade funcional, a gente não vai entrar em detalhes nessa aula, só mais para frente, tá? Mas é importante que a gente saiba que a gente pode medir diversidade, né? Lembra que a diversidade biológica, ela corresponde à variação, né, em todos os seus aspectos da vida, né? Não precisa necessariamente ser só em termos de espécie. Então, a diversidade funcional ela vai pensar em variação em caracteres funcionais, tá? De uma comunidade para outra. E um outro aspecto que a gente pode considerar, né, é a diversidade filogenética, ou seja, a diversidade de história evolutiva, carregada por cada uma das comunidades. Então, imagina uma comunidade aqui A, que ela possui todas essas espécies aqui de árvores que são filogeneticamente muito próximas. Tá? Enquanto que a gente tem aqui uma outra comunidade em que a gente tem espécies que são mais distintas evolutivamente. Você vai ver que aqui, ó, os tamanhos de ramo evolutivo são maiores nessa comunidade, ou seja, a diversidade filogenética aqui é maior do que nessa aqui. Isso indica que aqui nesse grupo eu carrego mais história evolutiva distinta do que nesse grupo aqui, que possui, né, características muito similares. É importante que a gente saiba desses outros conceitos, né, porque às vezes a gente também está interessado em proteger essa história evolutiva. Então, por exemplo, a gente não quer proteger somente grupos muito parecidos, mas a gente quer proteger grupos evolutivos muito distintos. Tá? Então, a diversidade filogenética é um outro aspecto importante que a gente também vai ver um pouco mais à frente. Então, no próximo vídeo eu vou mostrar para vocês como calcular, né, os principais aspectos, os aspectos mais básicos da diversidade alfa no R.